E nesse vídeo de hoje nós vamos falar de 3 sobrenomes, Zancan, Peripoli e Bis. São 3 sobrenomes aí vênetos que a gente vai descobrir a origem deles e tudo o que tiver aí dentro de um contexto que seja interessante de a gente abordar nesse vídeo também. Me chamo Fernando Menegatti, sto qua è il canale Lengua Mare e dite-se bem-vindo, eu me chamo Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lengua Mare e você é bem-vindo. Antes de tudo, eu peço para que você curta o vídeo, deixa aí o seu like no vídeo, se inscreve no canal, porque é o único canal sobre Vêneto, sobre cultura vêneta, língua vêneta que existe no Brasil. O restante não se diz vêneto, enfim, é o único canal realmente que trabalha com a cultura e com a língua vêneta. Portanto, é muito importante a gente também fazer esse apoio, né, para esse tipo de trabalho, para que, obviamente, a gente consiga crescer, alcançar mais pessoas, né, muitas e muitas outras pessoas que precisam dessas informações, porém, por conta da internet sim ser democrática, mas por isso também ter muita coisa, as pessoas não conseguem ter esse filtro tantas vezes, né? E o que faz o filtro é o nosso algoritmo, né? Então é importante a gente curtir, se inscrever no canal e também compartilhar quando é possível. E não deixa de ativar aí as notificações para você receber os novos conteúdos, os novos vídeos que são postados aqui no canal, porque senão você infelizmente não vai receber se não ativar as notificações. Muito bem? Então, eu já também deixo aqui para vocês a informação de que sempre que você vem aqui e comenta o seu sobrenome, né, embaixo do vídeo, aqui no YouTube, sempre embaixo dos vídeos dos sobrenomes. Quando você vem aqui e comenta o seu sobrenome ele vai para uma lista minha particular, onde essa lista, quando eu chego no seu sobrenome, eu começo a estudar. E aí, obviamente, eu vou separando aí um tempo, eu vejo se eu consigo encontrar informações relevantes para trazer aqui para você no canal sobre a sua família, tá bom? Então não deixe de comentar caso você ainda não tenha comentado, porque todas as pessoas que já comentaram aí seus sobrenomes, vocês não precisam mais comentar porque esse sobrenome ele já foi arquivado, já foi para a lista e ele está lá naquela posição. Então vocês não precisam mais ter esse trabalho. As pessoas novas que vão chegando, vão se inscrevendo no canal, por favor, sim. Comentem, caso ainda não foi mencionado o seu sobrenome aqui, né? Escreva aqui embaixo que então eu adiciono lá na lista e quando eu chegar no seu sobrenome, você vai ficar sabendo. Muito bem, muito obrigado. Uma última informação. Esse sábado, dia 15 de outubro de 2022, às 15 horas da tarde, eu vou estar disponibilizando um curso mais ou menos de 2 horas, um curso rápido, intensivo, sobre História Geral dos Vênetos, gratuito. Portanto, entra lá no grupo da turma aqui por meio do QR Code, escaneia o QR Code com o seu celular, ele está aqui na tela aparecendo. Então entra aí, eu não sei exatamente qual lado, enfim, mas entra, escaneia e entra no grupo. E não sai do grupo porque aquele grupo ele vai ser mantido para eu, digamos, destinar informações, enfim, informações oficiais de coisas do Lengua Mare, enfim, coisas que estão ocorrendo e também informações pertinentes sobre língua, sobre todo o universo, na cultura e história vêneta. Entra no grupo, fica, né, e aí esse sábado eu já vou mandar o link da turma, né? Já no sábado lá, um pouco antes de começar a aula, eu mando o link do Google Meet. A gente vai se encontrar ao vivo, ok? Ao vivo. Eu sei que tem muitos canais às vezes que prometem aula, mas disponibiliza a aula por meio de um vídeo já gravado no YouTube. Não, a gente vai se encontrar ao vivo e aí vocês podem fazer as perguntas, a gente pode se conhecer, porque eu gosto também de ter esse contato um pouco mais próximo. Entra lá no grupo pelo QR Code, não deixa de fazer parte dessa turma aí, ok? Muito bem. Acredito que essas eram as informações pertinentes do início do vídeo. Nós vamos começar a falar do sobrenome Zancan. Zancan é um sobrenome muito comum, né, aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, nas regiões de colonização, né, a Serra Gaúcha, a Quarta Colônia de Imigração, enfim.
É um sobrenome bem comum por aqui, acredito que seja comum também em outros lugares do Brasil onde se teve imigração vêneta. Então, a gente tem algumas hipóteses, né, da origem desse sobrenome aqui e eu gostaria de discorrer um pouco sobre elas. Eu anotei aqui, então, o nome Zancan é composto da forma contraída, seria, né, uma das hipóteses seria um composto da forma contraída entre o nome que hoje nós chamaríamos de Giovanni, né? Então Zan, Gio, né? Zan no Vêneto, na língua vêneta, que seria então o Gio de Giovanni. Ou ainda Jean, né? Porque são derivações hoje em dia que existem muitas derivações desses nomes tradicionais. Então, que esse nome aí ele foi fundido com o nome próprio cane. É um nome que não existe mais, não é cachorro, não é esse o significado, né? Até mesmo porque no Vêneto cão não é can, né? E no italiano cane é cachorro, mas não é isso que significa. Era um nome que era muito comum na Idade Média na região do Vêneto, cane. Né? E hoje esse nome ele já não existe mais, provavelmente uma derivação, né, uma variante acabou assumindo o seu posto, eu não sei qual seria ela, mas esse era um nome muito comum na Idade Média. Então é a mistura do nome Gil com cane. Então ficou Zancan. Seria essa uma das hipóteses. Agora eu tenho uma outra hipótese, que que esse nome Zancan ele teria sido derivado, né? Teria derivado de um apelido com significado de canhoto. Do ponto de vista puramente etimológico, então existem duas hipóteses aceitáveis aí. Então segundo a primeira, a base é o antigo escanco, a palavra escanco. É alemã, essa palavra, tá? Germânica, que significa tíbia. Tíbia, o osso mesmo, né? Ligado ao anglo-saxão scancas ou scanca, que também significa a mesma coisa, tíbia, né? Do qual o alemão moderno transformou em skank, né? E o inglês em shank, coxa, perna. Seria mais ou menos essa derivação. Então a segunda teoria apoia uma derivação da palavra longobarda zanca, com o significado de pinça. Muito bem, as duas na verdade se tratam de objetos, uma de um osso, outra de um objeto, né? De uma ferramenta muito utilizada. Agora, a mesma palavra também indica uma curva, né? Segundo as pesquisas, uma volta em uma extremidade, portanto um objeto dobrado, torto e portanto usado metaforicamente para indicar pernas tortas ou pernas muito longas, ok? Zanque também é o nome de um sapato medieval. Portanto, a gente sempre tem várias hipóteses, ele pode ter derivado tanto de uma coisa, tanto de outra, e eu acredito que seja interessante trazer um pouco de tudo aí para vocês. Então, o sobrenome Zancan é tipicamente vêneto e ele é particularmente encontrado na região de Vicenza e Pádua. Então, seriam as origens desse sobrenome são encontradas nessas nossas províncias vênetas, Vicenza e Pádua. Ah, mas Fernando, minha família veio não sei de onde. Tá, ok, mas a origem primária aí são encontradas nessas duas províncias e provavelmente houve aí uma migração interna, né, ao decorrer dos séculos, e é por isso que talvez se o seu ancestral veio de alguma outra região aí, talvez ele a família, né, o cepo, na verdade, tenha vindo de Vicenza ou de Pádua, porque é isso que nos diz aí tradicionalmente os documentos, né, da burocracia medieval vêneta. Portanto, superado o sobrenome aqui, peço mais uma vez para vocês curtirem o canal, se inscreverem, curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, também compartilhar o conteúdo e não deixa de ativar as notificações. Vamos para o nosso segundo, Peripoli, acredito que seja essa a pronúncia, Peripoli. Então ele pode derivar do nome grego Peripolos, difundido nos tempos antigos em Rhodes e que teria chegado na época das guerras contra os invasores turcos, né? Esse nome no Vêneto. Então, ou também de apelido de origem cimbra. Quem não conhece os cimbros, né? É uma estirpe germânica que foi para o Vêneto, né? E hoje tem comunidades tanto no Vêneto quanto lá no Trento, né, principalmente Vicenza, no Vêneto, Verona também tem, mas Vicenza é um centro da comunidade cimbra, então o que me faz muito sentido, né? Portanto, esse apelido de origem cimbra que significaria farinha de urso, tá? Farinha de urso.
Bom, o sobrenome Peripoli, ou Peripoli, acredito, é vêneto da região de Vicenza, mais um outro sobrenome aí, originário da região de Vicenza, e então, portanto, a teoria, né, da palavra germânica Simbra, ela é muito mais convincente, né, que significaria farinha de urso. Agora, vamos lá, vamos passar para o nosso último sobrenome do vídeo, que é o sobrenome Bis. Então, ele deve aí derivar de um apelido originário de outro termo germânico medieval, que é o termo bis. Bis. Foi exatamente isso que deixou no sobrenome, é a mesma palavra, o mesmo termo, que significa mordida, picada de inseto, né? Mas também pedra em algumas variações locais, digamos assim, do antigo germânico. Então esse nosso sobrenome Bis, que é vêneto, é específico aí das áreas de Treviso e Belluno, que são muito próximas, né? A gente sabe que, mas como que tem, né, todos esses sobrenomes, não, mas não era italiano? Não, italiano não é raça, não é etnia, eu já falei, né, para vocês que isso não é um equívoco muito feito também na Segunda Guerra Mundial, né? Enfim, a gente sabe que alguns fenômenos culturais que aparecem, tá, alguns fenômenos políticos que aparecem acabam distorcendo as coisas nas mentes das pessoas. Mas a Itália tem diversas etnias e, portanto, se tem uma história muito prolongada e muitas imigrações dentro da Itália, e principalmente quando a gente começa a se aproximar mais do norte, enfim, da Lombardia, Vêneto, Trento, a gente começa a encontrar mais origem germânica, né, em muitas famílias. Eu não digo em todas as pessoas, estou falando de famílias, a gente precisa observar as famílias, não dá para falar, mas então quer dizer que todos, não são todos os vênetos, não são todos os lombardos, não são todos os trentinos que têm a mesma origem, tá? Então cada família é uma família. Treviso, né? Como a gente estava falando de sobrenome Bis, a gente falou também da origem germânica lá, do Peripoli, e também o que tem um pouquinho lá do Zancan. E o que acontece? Só para contextualizar vocês, principalmente falando sobre o sobrenome Bis, que é de Treviso ali, né? Principalmente de Treviso, houve, né, a gente sabe que houve um domínio, uma dominação bizantina ali sobre a Itália e também sobre o Vêneto, só que ela não durou muito, ok? Essa dominação bizantina, ela não durou praticamente quase nada, não durou muito, em nível de história nada. Porque em 569 os lombardos, então tendo atravessado os Alpes orientais e chegado a Cividale, ocuparam o território entre o Tagliamento e o Issoso e tomaram posse de Aquileia, que é uma cidade lá no Vêneto que foi formada nos tempos antigos ainda pelos romanos para servir de base, para cuidar, enfim, quando os romanos anexaram o território do Vêneto. Então daqui surgiu o núcleo do primeiro ducado lombardo, o de Friuli. E de acordo com Paulo Diácono, História Longobardorum, as principais cidades localizadas nas colinas e nas altas planícies do Vêneto e da Lombardia foram então conquistadas, né? A gente tem aí as cidades que foram conquistadas, que hoje seria Vittorio Vêneto, Treviso, Vicenza, Verona, Brescia, Bergamo, enquanto os centros militares mais difíceis foram evitados, né? Incluindo Oderzo, Utino, Concórdia, Pádua, Monselice e assim por diante. Então, como está aí, né, dentro, como eu falei para vocês, né, Vittorio Vêneto, Treviso, Vicenza, Verona, Brescia, Bergamo, são locais que tiveram assim bastante influência longobarda e também bastante influência germânica, ok? Então está explicado muito do que nós carregamos nos sobrenomes, principalmente nos sobrenomes, muito bem? Então eu lembro vocês mais uma vez, entra aí, escaneia o QR Code se você quiser participar nesse sábado, né, do curso de História Geral do Vêneto. Escaneia o QR Code, não deixa entrar lá no grupo. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha, se possível, e também ativa as notificações. Mi vi ringrazio una muccia e ci vediamo un'altra volta. Ciao ciao, Strucco.